Olá, eu sou o professor André e estou aqui hoje para prestar conta para você, contribuinte, sobre o projeto financiado pelo CNPq, efeito abscopal da radioterapia em carcinoma de células escamosas de cabeça e pescoço, enfoque em genes associados ao metabolismo glicolítico e angiogênese. Esse projeto ele foi contemplado com um valor de R$ 109.499, onde foram gastos R$ 75.850 com material de consumo, reagentes para PCR, plásticos, filtros, agulhas, seringas, material descartável e R$ 33.000 de equipamento permanente, que foi um leitor de microplacas, correto? O processo responsável onde eu fui aprovado é o 427791-2018-9. Esse processo foi contemplado pela chamada do edital universal de 2018 do CNPq. Bem, então, por que o CNPq, por que o nosso país investe em estudos do câncer de boca? O câncer de boca é um dos mais prevalentes na população brasileira. O câncer de boca ele tem como suas principais causas fumo e álcool. Recentemente tem se discutido o papel do HPV na carcinogênese do carcinoma de células escamosas, na sua etiologia, no seu aparecimento, né? E esses cânceres, eles, a sua grande maioria, mais de 70%, são diagnosticados em estágio avançado e a sobrevida, ou seja, o tempo que as pessoas ficam vivas após o diagnóstico é baixo. Para se ter uma noção, 50% das pessoas morrem por essa doença após o diagnóstico por menos de 5 anos. Então, uma taxa ainda de mortalidade grave e também associada a um grau, a cirurgia para tirar, ela causa muitas comorbidades. Então, por isso a gente precisa diagnosticar mais cedo, tratar melhor, melhorar o tratamento e assim dar uma melhor qualidade de vida para todos os cidadãos portadores de carcinoma de células escamosas. Bem, como uma neoplasia maligna, o carcinoma de células escamosas ele tem uma característica. Se essa é uma lesão de carcinoma, com o passar do tempo, ou em algumas pessoas, ele pode dar uma lesão em outro lugar. A gente chama este fenômeno de metástase, correto? Ocorre que em diversas neoplasias, quando o indivíduo sofre radiação da neoplasia primária, a metástase muitas vezes sofre redução. Esse efeito, à distância da radioterapia, é chamado de efeito abscopal. Vocês devem concordar comigo que se a gente souber qual o mecanismo ou qual agente faz isso, se a gente injetasse o agente, provavelmente a gente poderia melhorar o tratamento do câncer, correto? Então, para descobrir quais são as alterações sistêmicas dos pacientes aqui, a gente gastou esse dinheiro, a gente investiu esse dinheiro para tentar entender melhor isso. Existem estudos de hipóxia em diversos... Hipóxia é a redução de oxigênio. Em diversos tipos de doença, infarto e outras. E no câncer, os estudos envolvendo hipóxia, eles tomaram notoriedade, especificamente no câncer de boca. Existe um autor chamado Semenza que ele ajudou a que a gente entendesse melhor a resposta à falta de oxigênio. Então, existe um gene que gera uma proteína que se chama HIF, que é o fator indutor de hipóxia, que é responsável, então, pelas alterações frente à hipóxia. Então, quando a gente está pensando em hipóxia, a gente tem que lembrar que a célula ela vai ter menor condição de nutriente. Então, chega menos glicose.
Então ela vai ter que utilizar outro combustível para funcionar que não a glicose. Então, nesse sentido, a gente pensou uma pesquisa que foi aprovado pelo Comitê de Ética. Esse é um número do CAI. Existe uma plataforma que vocês podem conferir por meio deste número. E a nossa plano de pesquisa era identificar o papel desse efeito, desses fatores hipóxicos no câncer de boca, o efeito da radioterapia, que acontece quando eu irradio células hipóxicas de câncer de boca, analisar quais são as principais vias que respondem, né, à radioterapia de células hipóxicas, para entender o que essa radioterapia faz em nível sistêmico nos pacientes. Então, quando a gente termina uma pesquisa, a gente precisa publicar os resultados, a gente precisa dar publicidade aos resultados, para que os resultados sejam criticados e avaliados. Né? Então, no nosso caso, né, a gente encaminhou para uma revista que se chama Pathology Oncology Research, né? Esse artigo foi publicado em 2020, e o nosso objetivo aqui nesse trabalho foi tentar entender melhor esses efeitos. Então, a primeira coisa que a gente fez, a primeira metodologia que a gente fez, a gente dosou o RNA de dois fatores principais de hipóxia, do HIF e do MIR210, que é um microRNA, que é uma substância que controla a hipóxia também, em pacientes normais, em branco, e pacientes com câncer. A gente percebe que somente o HIF estava aumentado aqui quando eu comparo fragmentos, né, pedaços de mucosa bucal, de boca que não tem câncer, com a boca que tem câncer. Bom, o segundo passo foi tentar entender, na cultura de células, onde eu tenho um ambiente controlado, as células estão todas em condições semelhantes, né? O que acontece quando eu induzo a hipóxia na célula. Então, essa barra cinza, claro, aqui é hipóxia, né? E essa aqui preta é a radiação mais hipóxia. O que acontece quando eu induzo a hipóxia? As células invadem mais, né? E as células morrem menos. Então, quando eu analiso aqui, ó, o número de células mortas com radiação, sem a hipóxia, o número é muito alto. Quando eu uso hipóxia, eu diminuo esse efeito da morte celular na hipóxia. Isso eu estou falando, gente, da lesão, nós estamos simulando isso aqui, a lesão primária, correto? Pois bem, uma vez que eu tenho essas diferenças, nós pegamos os mesmos grupos que são hipóxia, sem radiação, só radiação e hipóxia, e fizemos uma análise proteômica onde eu analiso a alteração de todas as proteínas. Essas aqui foram as principais, e aqui está um mapa de calor das específicas, onde a gente encontrou que a principal nossa era a LDH. Então, a LDH é uma enzima importantíssima para o metabolismo e ela controla, né, ajuda a controlar qual tipo de metabolismo nós vamos fazer, se é glicolítico, se é degradação de gordura, né? E quando a gente analisou essas quatro substâncias, que é a LDH e a PDH, que é outra substância importante para a glicólise, a gente observou que a hipóxia alterava tanto o HIF, quanto o MIR210, quanto o LDH, sugerindo a importância da hipóxia no metabolismo em células neoplásicas de câncer de boca. Bem, as culturas, elas são estudos limitados. Então a gente desenhou um trabalho com pacientes, onde a gente usou paciente com câncer de boca, paciente com câncer de boca em radioterapia e paciente sem câncer de boca. Quando a gente analisa a expressão desses pacientes, a gente observa que as três moléculas, HIF, MIR210 e LDH, estão aumentadas no carcinoma e que a radioterapia, na primeira e na última sessão,
após, né, a primeira e após a última sessão, a radioterapia já diminui os níveis dessas moléculas. Então, essa aqui pode ser uma das explicações de por que eu consigo ter um efeito apscopal com a radioterapia. Então, como conclusão, o nosso trabalho demonstrou que a hipóxia, ela reverte ou ela atrapalha os efeitos da radiação. Porém, a radiação, ela reduz os níveis de HIF, 1210 e LDH, tanto em vivo quanto em vitro. E que as consequências dessa radioterapia, elas podem estar associadas com o efeito apscopal. Então, esse efeito pode estar associado ao efeito apscopal. Pois bem, gente. Então, com o recurso desse trabalho, 58 artigos foram publicados, 14 pessoas orientadas concluíram o curso, ou seja, 6 doutores e 8 mestres, 5 alunos de iniciação científica e tivemos também um registro de patente. Eu convido a você, contribuinte, a dar uma olhada através do escaneamento dessa imagem nas nossas produções, acompanhar nossas redes sociais, né, e exigir que o nosso país desenvolva tecnologias para que nós possamos tratar melhor os cidadãos brasileiros. Eu agradeço a audiência. Por favor, me sigam também no nosso canal no YouTube e nas redes sociais Instagram, que eu vou colocar aqui no link. Um abraço e obrigado.